Então, meu nome é Sara Laura, no terceiro ano TIB, e minha equipe é composta por mim, Kailane Souza e Michele Santiago. E vamos falar um pouco sobre as cônicas da geometria analítica, em específico, a elipse. São chamadas cônicas pois são obtidas através do cônio. Vou então começar a falar um pouco sobre a história da elipse. A elipse, assim como a parábola e a hipérbole, é conhecida como seção cônica desde a antiguidade, justamente por ser obtida pela interseção de um cone com um plano que não passa pela vértice. Na geometria plana, o cone é um sólido no espaço que possui área e volume. Porém, como estamos estudando ele na geometria analítica, o cone é somente a superfície, estendendo-se ao infinito nos dois sentidos, como se fosse duas casquinhas de sorvete, como é mostrado aí na imagem, colocadas em sentidos contrários e prolongando-se indefinidamente. Essas curvas já eram estudadas por outros matemáticos, como Maquemo e Euclides, mas foi Apolônio, com suas seções cônicas, obra composta de 8 livros, que as apresentou com a visão geométrica que se tem hoje. Antes de Apolônio, cada curva era obtida como seção de um tipo diferente de cone circular reto, dependendo se o ângulo do vértice da seção fosse agudo, reto ou obtuso. Ele mostrou que é possível determinar as três inclinações do plano na seção e que se esse cone não precisava ser reto, podendo também ser oblíquo, pois, independentemente do tipo, as propriedades são as mesmas, segundo ele. Nessa época, as cônicas foram estudadas apenas com interesses matemáticos, sem pretensão de aplicações práticas, coisa que já podemos ver hoje. Somente no século XVII, Galileu descobriu que o lançamento de um projétil tem uma trajetória parabólica, e Kepler, ao estudar as órbitas dos planetas, percebeu que a órbita de Marte era elíptica, contrariando a teoria de Copérnico, que, segundo ele, os planetas giravam em torno do Sol, descrevendo órbitas circulares. Ele estendeu essa lei a todos os planetas do Sistema Solar, ficando conhecida como a primeira lei de Kepler, que afirma o seguinte: cada planeta descreve uma órbita elíptica, na qual o Sol ocupa um dos seus focos. Outros corpos celestes também têm órbitas elípticas, como os cometas e os asteroides periódicos. Fixados F1 e F2, o conjunto dos pontos P, tais que PF1 e PF2 é igual a 2A, é denominado elipse. Vale lembrar duas coisas. A primeira é 2A é uma constante, e a segunda é PF1 é a distância de um ponto qualquer até F1 e PF2 é a distância de um ponto qualquer, P, até F2. Se pegarmos um cone e o cortarmos com um plano de modo inclinado, vai ser formado uma interseção e não uma circunferência. Isso porque não cortaremos de forma reta, que é paralela à base. Os elementos da elipse são os dois focos, F1 e F2, os vértices A1, A2, B1 e B2, o eixo maior, o eixo menor, a distância focal, que é F1 mais F2, que é igual a 2C, a excentricidade, que é dada pela letra E a razão de C sobre A, que será sempre um valor positivo, ou seja, maior que 0 e menor que 1. Agora, olhando para esse gráfico, nós vemos que os vértices A1 e A2 serão sempre no eixo das abscissas, e os vértices B1 e B2 serão sempre no eixo das coordenadas. Tanto os vértices B como os vértices A podem ser considerados o eixo maior ou o eixo menor. Outra coisa é que os pontos F1 ou F2 vai ser de 0 até um ponto na coordenada X, sendo assim um foco positivo e o outro negativo. E esse valor, que é o C, será de 0 até esse ponto, podendo ser também positivo ou negativo. Juntando o F1 mais o F2 dá 2C. Normalmente, as questões darão o valor de A ou o valor de B, e nós teremos que achar o valor de C. E para achar o valor de C, nós fazemos o famoso teorema de Pitágoras, que aqui na elipse nós chamamos de real pitagórica, que é dada por A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Equação reduzida da elipse. Nós temos aqui agora dois casos. Um que é com centro na origem e o outro que é com centro fora da origem.
Vamos lá primeiro, com o centro na origem. Em cada caso, há duas opções, ou seja, quando o eixo da abscissa é maior que o eixo da coordenada, ou quando o eixo da coordenada é maior que o eixo das abscissas. Porém, vamos lá primeiramente com as fórmulas, ou com as equações do centro, com o centro na origem. Quando o eixo da abscissa for maior que o eixo das coordenadas, a equação será dada por x² sobre a² mais y² sobre b², que tudo isso será igual a 1. Agora, quando o eixo das coordenadas for maior que o eixo das abscissas, apenas trocaremos a por a² por b² e b² para a², ou seja, ficará x² sobre b² mais y² sobre a² igual a 1. Outra coisa importante é que, na primeira opção, os focos, as coordenadas dos focos pode ser C0 e o outro será menos C0. Já na segunda opção, as coordenadas serão 0C e 0 menos C. Agora, nós vamos para o segundo caso da equação reduzida da elipse, que é o caso quando o centro estiver fora da elipse. Nesse aqui também terá duas opções, ou seja, quando a abscissa for maior que a coordenada e quando a coordenada for maior que a abscissa. Para a primeira opção, a equação será dada por x menos x0, tudo isso elevado ao quadrado, sobre a² mais o quadrado de y menos y0 dividido por b², que será igual a 1. Na segunda opção, será a mesma coisa, apenas trocaremos b² por a² e a² por b², ou seja, x menos x0, tudo isso ao quadrado, sobre b² mais y menos y0, tudo isso ao quadrado, sobre a², que é igual. Agora resolveremos um exemplo. A questão diz o seguinte: ao analisar a elipse a seguir, a alternativa correta sobre a elipse é. Nessa questão, ele dá os valores de A e os valores de B, e o valor de B, sendo A igual a 8 e B igual a 6. Como os focos estão contidos no eixo X, então nós temos que A² é igual a B² mais C². Essa é a real pitagórica. Substituindo os valores, ficará 8² é igual a C² mais 6². Reformulando, ficará 64 é igual a 36 mais C². Depois ficará C² igual a 48. Depois, C é igual a raiz de 48. A raiz de 48 é 4 raiz de 3. Porém, como a distância focal é 2 vezes 2C, então nós faremos 2 vezes 4 raiz de 3, que é igual a 8 raiz de 3. Então, agora irei representar a elipse através do programa GeoGebra. Para representar essa elipse, existem duas formas. Eu posso, na entrada aqui, implantar a nossa equação, que já foi mostrada, ou colocar pontos e, através desses pontos, achar a nossa elipse. Os dois pontos seria a representação do foco 1 e foco 2. Irei começar implementando a nossa equação, que é dada por x² dividido por a² mais y² dividido por b² igual a 1. Vamos dizer que a vale 4. 4² igual a 16. Vamos dizer que b vale 5. 5², 25. Temos aqui, então, a formação da elipse. A partir disso, precisamos, então, encontrar os focos dessa elipse. Para encontrar esses focos, usaremos o Teorema de Pitágoras. Sabendo que A vale 4, B vale 5, usaremos B², que é igual a A², mais C². Substituindo na fórmula, acharemos C igual a mais menos 3. C será os nossos focos. Então, vamos chegar aqui na nossa entrada, colocar o 0,3. Achamos o foco 1. 0, menos 3. Assim, achamos o foco 2. Foco 1 aqui, foco 2 aqui e a nossa elipse, através da fórmula. Como eu disse, tem outra forma de se achar, que é atribuindo os pontos.
eu vou pegar um ponto aqui. Vamos dizer que aqui será nosso F1, ou seja, foco 1. Vou chegar aqui, atribuir um outro ponto. Vamos dizer que esse ponto é o nosso F2, foco 2. E a partir disso, o programa nos ajuda a formar a própria elipse. Iremos conectar esses pontos. E a partir disso, formaremos nossa elipse. Ok. Podemos ver aqui nossa elipse formada, nosso F1, F2, foco 1, foco 2. E se formos observar aqui, esses pontos F1 e F2 até esse ponto A formam um triângulo. Podemos ver aqui. Por isso que usamos o Teorema de Pitágoras. Podemos ver aqui que forma um triângulo. Se pegarmos F1 e levar até o centro, F2 até o centro, vemos que não é mais uma elipse, que a partir de agora é uma circunferência. Por quê? Se olharmos de F1 e F2 que está no centro, ou seja, na origem até o ponto A, teremos o raio. E não é isso que uma elipse traz para a gente. Uma elipse precisa ter estrutura mais ou menos dessa forma. Podemos observar aqui. Então, aqui tem uma outra representação da elipse, tendo foco 1, foco 2. Temos aqui A1 e A2, que seriam as vértices, ou seja, as extremidades do eixo X. E aqui B1, B2, que também seriam as extremidades do eixo Y. Através disso, através do GeoGebra, podemos representar as elipses. Temos aqui através da fórmula que achamos, atribuindo valores. Aqui a representação. E aqui, através de você atribuindo pontos, você acha os focos. Através disso, você acha a nossa elipse. Então é isso. Para construir essa elipse, primeiro precisamos fixar 2 alfinetes no sentido de uma reta horizontal. Depois pegar um barbante um pouco maior que o limite imposto entre os 2 alfinetes. Tendo isso, basta utilizar esse barbante para limitar a construção da elipse, como já está desenhada aqui. Já está limitado. Os pontos onde estão os alfinetes são chamados de focos. Aqui seria o foco 1 e aqui o segundo foco. Traçando uma reta essa que se chama eixo focal, certificaremos onde exatamente estão os vértices. Aqui seria o ponto do primeiro vértice, V1, e aqui seria o ponto do segundo vértice, V2. Achando os vértices e utilizando uma régua ou apenas dividindo a distância entre os vértices, achamos o centro da elipse. Então, supondo que a distância do V1 para o V2 seja 24 centímetros, então o centro estaria no ponto 12. Poderia estar por aqui. Centro. Encontrando o centro, podemos dividir a elipse em 4 partes. Seria como fazer um plano cartesiano. O eixo X e lá em cima o Y. Do vértice 1 até o centro, chamamos essa distância de letra A. E isso também se baseia do centro até o segundo vértice, letra A também. A soma dos dois fica como 2A. Isso poderíamos encaixar também com o eixo Y. Mas ao invés de se chamar a letra A, essa distância se chamaria letra B.
tanto na parte positiva, se tratasse do plano cartesiano, quanto na parte negativa. E a soma dos dois lados ficaria 2b. Mas é importante lembrar que essa distância do eixo y, 2b, essa soma das duas partes, é um eixo menor, o eixo com vértices mais próximas. E a distância 2a, que seria o eixo x, é o eixo principal, o eixo maior, o eixo onde tem as vértices mais distantes. Isso que eu falei no final vale para esse caso, pois, como já foi explicado anteriormente, tanto o eixo das abscissas como o eixo das coordenadas pode ser considerado o eixo maior ou o eixo. Experimento de reflexão. Nesse experimento, observaremos a propriedade refletora da elipse. O modelo referente mostra a aplicação dessa propriedade em um bilhar elíptico, considerando a luz com um conjunto de partículas em substituição das bolas de bilhar. Nessa simulação, precisamos de uma folha de isopor, folhas de papel iluminado e laser. Utilizando o molde de uma elipse, desenhe 5 elipses na folha de isopor. Aqui tem 5, que já está uma em cima da outra, que já está pronta. Retire a parte interna da elipse e cole as placas uma em cima das outras. E também cole ela em uma outra folha inteira de isopor. Então não serão 5, serão 6. Aqui tem 5 elipse que eu fiz e tirei. E aqui é mais uma folha de isopor, tá? Daí marque os focos e faça uma revestida de papel iluminado. No caso, eu só usei esse pouquinho de papel iluminado. Para a reflexão, posicione o laser horizontalmente em um dos focos, de maneira que o feixe de luz reflita na borda da elipse. Aqui está o foco. E a gente vê que ele está refletindo aqui. Vamos aqui. Se caso eu queira posicionar ou levemente direcionar o laser para a esquerda ou direita, a gente percebe que ele ainda continua refletindo no mesmo lugar. E esse mesmo lugar é o segundo foco, quer dizer, o primeiro foco. Aqui é o primeiro foco, onde está meu dedo. E o segundo foco é onde está o laser. Sempre posicionando o laser no segundo foco, por exemplo, que foi onde eu revesti de papel iluminado. Com isso, a gente nota que, independente da direção onde se aponta o laser, o feixe de luz refletido sempre passa pelo outro foco. Agora eu vou mostrar com a luz apagada. A gente vê a direçãozinha aqui no outro foco. A gente inclinar um pouquinho, continua ainda passando pelo outro foco.